Destaque final, professor Marco Antônio Villa. Em certo momento da história do Brasil, as diversas correntes políticas, elas tinham o seu projeto para o país, o chamado Projeto Nacional. Se você vai a um sebo, né, entra numa parte de economia, especificamente em uma área de desenvolvimento econômico, você vai encontrar dezenas de livros de vários economistas, políticos, apontando qual era o seu projeto para o país, o chamado Projeto Nacional. E isso passava pela disputa política, pela disputa eleitoral e no exercício do governo pela construção de planos. O mais conhecido, excetuando o governo Dutra, que teve um plano SALT, mas que na verdade foi uma improvisação, é o plano de metas do quinquênio Juscelino Kubitschek. Então se desenhou quais eram as metas que o governo ia construir, quais os seus objetivos em 5 anos de governo, pois pela Constituição de 1946, o mandato presidencial era de 5 anos e era proibida a reeleição consecutiva. Você podia ser candidato desde que tivesse um interregno, poderia eventualmente voltar à presidência da República, algo que não ocorreu. Bem, mas tinha o célebre plano de metas. No governo João Goulart, nós tivemos o plano trienal, que durou, na verdade, poucas semanas, elaborado por um brilhante economista, o Celso Furtado, mas que a inépcia administrativa e governamental do Jango acabou com que o plano fosse cerca de 3 semanas depois, ele já estava, alguma das suas bases centrais tinha sido já desmoralizadas tal. Quando veio o regime militar, mantém a questão do planejamento, de ter um projeto nacional tal. E no campo econômico, os mais conhecidos foi o PND, né? Que era o Plano Nacional de Desenvolvimento, teve vários, né, PNDs que desenhavam os objetivos a serem alcançados por cada governo tal, e tendo sempre como perspectiva um projeto nacional. Quando veio o processo de redemocratização, mesmo não tendo um planejamento tal qual os citados anteriormente, mas se você tinha ideia, as correntes políticas desenhavam a questão do projeto nacional, estava presente. O país acabou perdendo rumo numa inflação de 4 dígitos anual, já no governo Sarney, e isso acabou prejudicando essas construções tão presentes no século XX brasileiro de uma visão nacional tal. E chegou ao século XXI e isso acabou, né? Os outros países que mais ou menos no mesmo estágio que o Brasil, continuam construindo projetos. A nossa última campanha eleitoral, uma das piores, provavelmente tenha sido, sem exagero, a pior desde a redemocratização, pela falta de ideias, pela pobreza do debate político e ideológico. Os candidatos não tinham, nenhum que venceu, um projeto nacional. E não há projeto até agora, nem por parte das oposições, vamos citar no plural, né? Nem daqueles que não são nem governo nem oposição, mas que podem votar com o governo em certas votações e contra o governo em outras votações. Também não tem nenhum projeto nacional para o país. E o governo também não tem um projeto nacional para o país, né? Vive não passa assim de medidas de ocasião, como é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência não é um projeto nacional, é para enfrentar uma determinada questão que envolve contas públicas. Agora, um projeto nacional não é. Ninguém sabe quais os objetivos serão atingidos em 2020, 21, 22. Também, por outro lado, por parte da oposição ou das oposições, insisto, você não tem uma visão de totalidade. O que há são visões muito particulares. Ninguém sabe, usando uma metáfora pobre, paupérrima, de uma embarcação, de um navio, a gente não sabe qual é o destino final. Nós sabemos alguns portos que podemos percorrer, muito próximos. Agora, o destino final da viagem, ninguém sabe. Então, nós vivemos um momento, e eu insisto, e isso não é uma abstração, um descolamento do real, é uma constatação de quem estuda a história do Brasil, de quem conhece a economia brasileira, de quem conhece política, sociologia política, que é o período mais pobre, no sentido político e ideológico, da história republicana. O período mais pobre. Basta você observar os lançamentos nas livrarias de livros que buscam dar uma visão de totalidade das questões conjunturais, apontando o futuro do Brasil. Se você for procurar quais livros traçam essas questões hoje nas livrarias, né? Aonde você vê um debate público de personagens, de personalidades, de atores políticos discutindo um projeto nacional para o Brasil? Não há. Por isso que eu insisto em dizer, é uma constatação, né? Eu estou constatando um fato óbvio, ululante, que o debate político e ideológico é pobre e nenhuma das correntes políticas existentes hoje no Brasil conseguiu construir um simples projeto nacional.